Boa noite, pessoal, tudo bem? Esse é mais um episódio do Pode Com Ela. Hoje a gente está trazendo aqui duas mulheres mais que incríveis e ainda em homenagem ao Outubro Rosa, a gente vai falar sobre saúde feminina mais uma vez, mas dessa vez com um enfoque na saúde e atividade física e na nutrição. Então, hoje a gente tem aqui a Thay, Oi, nutricionista. Se apresenta pra gente, por favor, Thay. meu nome é Thaísa, sou nutricionista, atuo na área fazem quase 7 anos e atuo mais na área esportiva, mas também emagrecimento. E a gente tem também a Keka, uma educadora física incrível. Conta pra gente o que você faz também, Keka. Bom, eu sou a Keka, eu já trabalho com educação física há um tempinho, né? Juntando faculdade formada há mais de 10 anos. Tenho mais ênfase aí no trabalho com crianças e também no cross-training, né? Então hoje eu atuo mais no cross-training e principalmente na área infantil. Gente, ela dá aula de CrossFit pra criança. A gente vai saber de tudo isso aqui porque eu tô interessada. Não que eu seja criança, mas eu tô interessada. Mas em dou aula para saber- adulto também, então Pra tá adultos tudo bem. também. Ah, então, mas o que tentei fugir não consegui, gente. Foi assim mesmo. Meninas, a gente trouxe vocês aqui principalmente pela questão do mês ser dedicado à mulher, Outubro Rosa. E atividade física e nutrição são coisas fundamentais e deveriam pelo menos andar juntas para que a gente tivesse um bom resultado. Com a experiência de vocês duas, a pergunta é para as duas. Aí vocês decidam quem responde primeiro. Com a experiência de vocês, o que isso impacta de fato na vida das mulheres? Ou a falta da atividade física, ou a falta da nutrição correta? Como vocês enxergam isso e o que isso impacta para vocês dentro do universo feminino? Posso falar? O bem-estar de uma forma geral. Eu acho que, assim, impacta muito além dessa questão do ganhar peso, do perder peso. Essa é a vida, o dia a dia mesmo, né? É você ir trabalhar com disposição, é você conseguir estudar e mentalizar aquilo de forma mais fácil. É você ter disposição para suas atividades diárias. E aí a alimentação, junto com a atividade física, é essencial para que isso aconteça. Antes da Keka complementar, a gente estava conversando aqui antes de começar a gravar, e eu adoro essas conversas anteriores, né? Ela até perguntou se estava gravando já, inclusive. E aí a Thay falou uma coisa que me chamou a atenção, porque eu estou num processo de emagrecimento, assim, super tranquilo, mas não, brincadeira, não vou desanimar. Eu também tô e ela é minha Ai, nutricionista, então olha só. eu super recomendo. Eu Já acho virou muito minha legal. agora. Tá tudo Agora certo. Nossa um Nutri. pacotão, nossa Nutri. Isso. A Pronto, nossa Nutri resolvido. falou aqui pra gente anteriormente que o processo de emagrecimento ele vai muito além da perda de peso na balança, né? Uhum. Que é você conseguir amarrar um tênis com Sem facilidade, dificuldade. é conseguir subir uma escada sem doer o joelho. E isso me tocou, porque eu notei. Eu já perdi 7 quilos, mas ainda falta muito, mas perdi 7. E é impressionante como muda a vida. Muda. Total. E vocês percebem isso. Sim, e quando você percebe que isso acontece, a alimentação e a atividade física viram uma rotina mesmo, porque você não vai largar aquilo só porque você quer, se já chegou no seu objetivo de perda de peso, você vai continuar aquilo porque você quer aquilo pra sua vida. Quem não quer se sentir bem o resto da vida, né? Nossa, sempre, né? E você, Keka? Eu gosto muito de trazer esse lance, como vocês comentaram, de conseguir amarrar um tênis, subir uma escada. Eu também vejo que existe muito a disposição para você fazer coisas com a sua família. Eu gosto também de falar sobre isso, porque uma vez eu conheci uma moça, ela era tipo motorista de Uber, e a gente entrou nesse papo de emagrecimento, e ela falou para mim que ela havia emagrecido 20 quilos, e ela falou assim, depois que eu emagreci 20 quilos, eu consegui brincar mais com a minha filha. Então, pra mim, emagrecer foi muito mais além do que uma questão estética. Ela começou a treinar por causa da estética. E eu acredito que a maioria das mulheres, elas começam focadas nisso, mas depois elas percebem que não é só isso, né? Sem hipocrisia nenhuma, tipo assim, eu vejo que as pessoas vão mais, eu quero emagrecer, eu quero ficar Sim. mais bonita, eu quero me sentir melhor, eu quero ter mais perna, mas no final elas veem que, cara, é muito mais. Então eu lembro que me tocou muito quando essa moça falou, eu emagreci e eu tenho mais disposição para ficar com a minha filha. Então isso que hoje me move a continuar tendo uma vida saudável. Então eu acho que a atividade física, ela devolve a funcionalidade para a pessoa. Né? Então, você tornar a sua vida mais fácil através da atividade física, eu acho que isso que é uma das coisas mais incríveis dentro da gente estar proporcionando essa vivência no esporte, ou seja lá como for. Keka, aqui a gente gosta de contar história, Uhum. boas histórias. E no seu briefing, a sua história me tocou,
Porque você tem uma história com a questão do corpo, da obesidade, Sim, desde a infância, Desde a né? infância. E hoje, muitas crianças têm essa mesma problemática, essa mesma situação. Até porque hoje a vida é cada vez mais sedentária, cada vez em frente das telas, né? Cada vez mais Sim. propicia só uma alimentação errada, a falta de uma atividade física e é uma cascata, né? Isso só vai piorando. Conta pra gente um pouquinho. Eu vejo, assim, que existe uma diferença, assim... É o mesmo problema, excesso de peso na infância, só que com causas diferentes, né? Eu acho que a nossa geração ia muito pela alimentação. Então a gente vê de uma geração que comia... Não que hoje não coma, acho que a Thay pode falar até melhor do que eu. Mas hoje eu já percebo uma consciência nas mães, um negócio tipo assim, meu filho não vai comer açúcar até ele ter 2 anos. Eu percebo que... Com certeza. Eu percebo, gente. Opa, eu percebo. Pode deixar. Eu percebo que hoje as pessoas têm um pouquinho mais de consciência com a alimentação que a nossa geração não tinha tanto. Eu Não lembro tinha que minha não tinha isso de, não vai comer açúcar quando era É que são os criança. extremos, né? Ao mesmo tempo que hoje tem essa preocupação, tem uma liberdade muito grande com a alimentação. De, tipo, você pegar um celular e você pedir uma só comida. que aí, justamente, aí eu quero comentar, só que essa geração, ela é mais sedentária, então ela se alimenta melhor, mas as nossas brincadeiras são tela, TV, iPad. Então, eu lembro que eu me movimentava muito quando era criança, mas por que eu tava acima do peso? Porque eu comia muito. Hoje é o contrário, as crianças até comem um pouco melhor, mas se movimentam menos. Então, achar esse equilíbrio, nem tão céu, nem tão a terra, né? Que às vezes eu acho que hoje, tipo assim, mas o meu filho se alimenta bem, então por que ele precisa praticar uma atividade física? Cara, porque ele precisa, não é só porque ele precisa emagrecer, ou não, é uma questão de saúde mesmo. E Entrando nessa pauta até de criança, né? Apesar de eu não ter filhos e ter bastante sobrinhos, o que eu observo muito? Eles reparam muito na gente. total. Então, assim, quando tem uma mãe ou um pai na minha frente, eu sempre falo isso. Eu falo assim, use isso como motivação, né? Se você quer que o seu filho esteja melhor fisicamente, em saúde, você ser o exemplo vai ajudar muito ele. E eu acho que para um pai e para uma mãe, não tem motivação melhor do que essa, Não tem né? mesmo. Então, assim, eu falo, como é que você vai chegar pro seu filho e vai falar assim, não, você não pode comer pizza. Tá, mas e por que você tá comendo, mãe? Por que você tá comendo, pai? Então, quando você usa isso como motivação, fica muito mais fácil pro filho e pros pais, né? E aí, em particular, Nossa, agora a gente tá isso falando mulher. vem bem pra educação física, assim, eu lembro uma história. Conta porque a gente adora. A gente quer história. Eu nem, você falou de mim, aquela hora eu acabei falando de outra coisa, mas uma vez também, tava assim, lá na aula e veio, a mãe, ela trouxe um filho pequeno, assim, sei lá, devia ter seus 9 anos, ele já tava pré-diabético, e colocou o menino Com pra... 9 anos. E colocou o menino pra fazer atividade física, porque, né, a gente faz milagre, né, Thay? A gente faz milagre. Com Nossa, certeza. 2 vezes na semana, 1 hora por dia, uma consulta Claro, nutricionista, a criança certeza. melhora na hora. E aí, o menino tava fazendo tudo legal, e aí eu cheguei nela, simpática, e falei assim, por que você não vem fazer uma aula experimental de cross-training? Ela respondeu na frente do menino, você tá louca? Eu vou pagar pra correr na rua, ficar cansada? E, tipo assim... Acabou com o seu trabalho, né? Credibilidade zero. Mas aí você vê, tipo, ela tá levando o menino pra praticar atividade física e quando eu algo que ela não convidei, acredita. tipo, ela não teve papas nem na língua nenhuma de falar que ela Exatamente odeia. isso. Tipo, ela odeia. E olha só, tipo, você acha que naquele momento o menino ficou, Que tipo... sentido, né? O menino não vai ter sentido nenhum Bom, em se minha praticar. mãe não quer fazer, por que Pode você ser vai que fazer? naquele momento não tenha influenciado, ele não tenha pegado isso, mas é inconsciente. Um dia, amanhã ou depois, se eu mandar ele correr, ele poderia ficar cansado. Ah, minha mãe também não gosta de correr, ela odeia, por que eu vou correr? Sim. Então a gente percebe que é aquela frase meio clichê, né? O exemplo arrasta. Então é muito difícil, eu vejo que as crianças que são mais contínuas lá no cross, estão há mais tempo, são filhos de pessoas que praticam alguma atividade física. Não necessariamente lá o cross, mas são pessoas que têm uma rotina de atividade física, né? Os pais praticam. Então, isso as crianças percebem. A gente acha que não, mas, gente, a criança é uma esponja. Então, ela vai querer comer o que você está comendo, ela vai fazer o que você está querendo fazer. E o contrário também. Se você não faz, ela não vai fazer e por aí vai. Então, eu acho que tanto para alimentação quanto para atividade física, ou para qualquer coisa que você quiser ensinar pro seu filho. E fica menos tempo no celular. Aí você vai, mas chega você em fica casa também, e fica né? no celular. Né? Olha, 1 hora por dia no celular, mas você fica 23 no celular, né? Então, Então, assim, eu acho que é como você se mostra pro seu filho. Ou só como você se mostra mesmo. pro mundo, porque Ela ele tá poderia observando o tempo continuar, todo. ela poderia continuar odiando a atividade física. Ela não precisa falar isso na frente dele, né? Então, Não, foi existe aí muita que diferença em precisar falar as coisas e falar de Aham. fato, né? Keka, essa memória do sobrepeso da infância te influenciou a escolher a profissão?
Quando eu escolhi, eu achei que não, mas hoje eu vejo que tudo me foi por causa disso, assim, né? Então, por exemplo, quando eu escolhi fazer faculdade de educação física, foi porque eu trabalhava com recreação em hotel. Eu era monitora. E só que aí, com o tempo, eu fui me interessando mais pela área de emagrecimento e aquilo foi. Eu fui me. Como é que é a palavra? Identificando com coisas que eu lia e tal. E aí, quando chegavam crianças acima do peso no box, ou mesmo adultos, eu percebia como aquilo Te tocava. me tocava. Porque eu lembro de quando eu era criança, tipo assim, quantas vezes não tinham paciência comigo por eu estar acima do peso. Quantas vezes eu me senti excluída por estar acima do Os peso. seus E amigos não te chamavam pra algum jogo porque você estava acima do exato, você peso? era a última a ser escolhida. E o erro ali porque eu não vou culpar as crianças ou os pais ou a sociedade. Naquele momento, o responsável era o professor, né? Ele que tinha que estar ali tentando Te entrosar, né? me Talvez. entrosar e tentar tornar E aquela facilitar situação... a situação, né? Isso, facilitar a situação. E nem sempre assim. Às vezes o professor, ele fomenta mais a ideia vai lá pro final da fila. Ah, não, ela é café com leite. E aí vai te jogando de lado e a gente vai percebendo. E aí, com o tempo, isso foi chamando muito minha atenção. E eu vi, talvez eu tenha escolhido o cross para trabalhar hoje, porque eu acho que é uma atividade física extremamente democrática. Então, o cross, ele tem um negócio que, putz, eu acho muito bacana, que é como a gente consegue trabalhar a autoestima de qualquer pessoa lá dentro. Verdade. Porque são muitas valências físicas trabalhadas. Então, normalmente, uma pessoa que ela é um pouquinho mais pesada, ela vai ter mais facilidade para pegar peso. E, pô, o crossfit, ele pega peso. Você pode até não correr tão bem, mas, pô, você pega peso. O cara que corre muito bem, às vezes ele não é tão forte. Só que, cara, sempre vai existir um momento que a tua autoestima ali vai estar sendo trabalhada e você também percebe aquilo que você não é bom, que é um lance de ego também, né? Às vezes você bota o menino no futebol, ele é muito bom, e ele se acha a última bolacha do pacote, porque ali ele só precisa jogar bola. Sim. Então, o cross, ele ao mesmo tempo que ele vai trabalhar a sua autoestima, acho que ele também vai dar essa pausada no ego. Dá um choque de realidade. Então, eu acredito que hoje eu vivo muito em função realmente de traumas, digamos assim, que eu tive na infância com a atividade física, de lembrar de ter que fazer as coisas obrigada e sentir que eu não estava sendo compreendida ali por um professor ou um treinador. E hoje eu tento, tipo, fazer o inverso. Tipo, quando eu estou trabalhando, né? Tento fazer, quando eu era criança, como eu me sentia? Pô, então eu vou tentar mudar isso aqui. Então, eu sinto isso. Eu tenho até um relato, porque assim, muitas vezes a Keka tava dando aula pros kids e eu tava lá treinando também, e assim, o quanto isso me encantava, porque coisas que hoje as crianças não fazem, que é, tipo, pular uma corda, brincar de um jogo da velha, brincar de, sei lá, labirinto, ela usa essas atividades que fizeram parte da nossa infância, da nossa geração lá atrás, que hoje as crianças não fazem mais, só que de forma extremamente lúdica, fazendo as crianças treinarem, mas sem aquela pressão do treino, né? De tipo assim, nossa, você vai lá, você vai fazer burpee, vai fazer agachamento e flexão, e tipo, extremamente chato. Que criança vai querer fazer isso? É verdade, Né? E aí eu vi, assim, ela dando aula, tipo, com uma super facilidade, assim, e as crianças super curtindo, sabe? Nossa, por que estão brincando? Eu não tô percebendo. E aí eu pagava um burpee quando precisava, enfim. Então, assim. Só porque aí vira uma brincadeira, vira né? uma Você brincadeira. coloca o exercício que precisa ser feito na brincadeira, eles nem percebem, fazem porque estão ali. Exatamente. E eu acho que tem que ter essa leveza também, né? Às vezes, eu lembro assim, pô, gente, eu não tô culpando minha mãe, é outra geração, mas eu lembro assim, eu sabia que eu estava indo praticar atividade física especificamente para emagrecer. Então, isso já causa Um desconforto, né? desconforto, né? E às vezes, quando um pai, um responsável, fala assim, eu trouxe ele aqui porque ele precisa emagrecer, eu tenho depois falar assim, mas não faz isso na frente dele e dela. Porque no fundo a criança sabe. Tipo assim, porque a gente se compara. Graças a Deus, eu acho que a geração de hoje em dia é muito melhor em relação a isso. A gente tem muito mais representatividade em várias áreas, né? Então, por exemplo, pelo menos nas minhas aulas, é muito difícil eu ver cenas de bullying. Mas, gente, o que eu passei na minha infância de bullying eram coisas assim surreais. Hoje se fala muito mais sobre isso, eu acho que as crianças têm mais essa consciência. Quem não tem consciência mais é a nossa geração, às vezes. Então eu vejo que é uma coisa que é o pai que tá passando para aquela criança, já não é mais aquela coisa que ela vê na TV ou ela escuta na escola, é os próprios pais que estão trazendo coisas da nossa geração e, tipo, falando ali pra aquela criança, sabe? Você tem que emagrecer, porque olha a sua barriga. Olha o peso disso, né? Eu já Uma vi, eu já criança- presenciei. Leva pra vida esse peso. Eu já Leva. presenciei crianças que, às vezes, a criança ela não tá acima do peso, ela tem uma barriga ali de um processo inflamatório, tá? E vai saber falar melhor do que eu, é só mesmo uma barriga ali, sei lá.
E a mãe, tipo, não, porque ela tem que treinar porque ela tá gorda. Gente, essa palavra, às vezes, pra criança pesa. E às vezes a criança não tá acima do peso. Às vezes ela não tá, ela só não está dentro de um padrão estético. É só Agora, isso. a partir do momento que você tira essa parte estética e mostra pra ela que a atividade física vai trazer o bem-estar que a gente tava falando antes, vai trazer saúde de uma forma geral, né? A alimentação também entrando nessa questão, fica muito mais leve, né? A criança vai enxergar aquilo com outros olhos e não simplesmente, eu tô gorda, eu tô magra. E deixa de rotular, né? A atividade física porque tá gordo. Então só faz atividade física quem precisa emagrecer. Dieta pra quem tá gordo. Então só come Sim. bem quem precisa emagrecer. A gente tem que parar de rotular as coisas dessa Exatamente. forma, né? E tem que simplesmente viver. Sim. Porque as crianças levam isso pra vida com um peso muito gigante, né? Eu acho que... Bom, eu até pouco tempo atrás estava fazendo terapia por causa disso. Olha só quantos anos Então, você tem, eu desculpa. tenho 30. Apesar de ter essa cara de 22, Graças a Deus eu ia falar isso, mas fiquei quieta. eu tenho 30. É modesta como 22 também, né? Ela não 30 veio no anos nosso sendo mood, humilde, mas a gente vai mas conversar ok, com ela tudo mesmo bem. assim. 30 ok. anos sendo humilde, gente. 30 anos, batendo cabeça. E... Até Mas- esqueci o que eu ia falar. Não, a terapia, Me afoguei na minha humildade. A Da terapia. terapia. E que a gente tava falando pra caramba de Sim, terapia aqui, muito. né? Porque terapia é uma coisa que ajuda muito a gente. Ajuda muito. Gente, façam terapia. É, Façam terapia. Hashtag, olha, a gente não tem Façam patrocínio de terapeuta, mas se alguém quiser, né, a gente tá aí Mas tá também. aberto. Fazemos um super assim. Inclusive, é um baita complemento, né? Assim, eu vou falar um pouco do que eu tenho lá na clínica, né? A gente tem, eu atendendo a parte de nutrição, tem um fisiologista que também é educador físico, faz a parte de treino, e a gente agregou pro nosso time uma psicóloga justamente por entender da importância que é esse acompanhamento, né? Então, assim, a pessoa engordar ou a pessoa emagrecer muito, como um caso de anorexia ou qualquer coisa do tipo, tem muito fundo emocional. Não é simplesmente tirar a comida ou colocar a comida, vai muito além disso. E aí, até saindo um pouco dessa questão, eu penso também muito assim, trabalhar com a alimentação, eu não posso simplesmente falar pra você, olha, para de comer. Vai saber o que aquele alimento vai te trazer De de conforto. memória, de conforto. Então não é, não coma jamais ou pare de comer agora. Não, peraí, que história tem em volta desse Vamos ouvir, alimento? né? Vamos ouvir. O que o pão de queijo de trás quer? Não, Aquela agora aqui, Olha, adorando o pão de queijo do Ela patrocinador. pode estar colocando esse Não, pão de queijo aqui no com caldo certeza, da manhã, com porque tá muito bom. certeza. Olha só, pães do Vale, olha só, a gente tá aqui com duas E olha, experts Primeiro óleo. Olha só, adorando pão de o queijo. pão Vamos falar de do pão de queijo é queijo. minha fissura, é o meu ponto fraco. Esse é o pão favorito. É meu pão E favorito. tudo bem comer Tudo numa bem. dieta? Tudo bem. Assim, eu sempre falo isso para todos os pacientes. Não existe nenhum alimento, seja pão de queijo, Nutella, seja o que for, que tenha capacidade de te engordar ou te emagrecer de forma isolada. Então, o que a gente precisa sempre é entender o que é importante para o paciente e dentro daquilo a gente insere aquele alimento que é importante para ele na alimentação, ajustando a quantidade de uma forma geral, da alimentação de uma forma geral, as calorias da dieta de uma forma geral. E não necessariamente aquele pão de queijo ou aquela comida que ele está comendo vai engordar. É o contexto que importa, né? É o quanto ele gasta, é o quanto ele come, e isso é possível fazer. Então, por exemplo, eu, Thaísa, amo tapioca, então na minha alimentação eu não fico sem minha tapioca. Ao passo que tem paciente que não fica sem um pão francês, ou sem um pão de queijo. Então a gente consegue, dentro da individualidade, ajustar o cardápio para que aquele paciente consiga seguir melhor. A melhor dieta é aquele paciente segue melhor. Não, a Carol falou hoje, né? A Carol falando da Carol aqui. A Carol falou hoje que o lanchinho dela, foi pão de queijo hoje. Olha então só. você vê, a nossa Nutri tá arrasando. É maravilhosa, Vocês não gente. acham? Ela é A nossa maravilhosa. Nutri é maravilhosa. Ela é minha nutricionista desde 2018, eu acho. Caramba, amiga. Nossa, ela também é minha nutricionista desde 5 minutos atrás. Mas assim, com a mesma credibilidade. É isso, porque a gente é vê isso, assim, essa igual, energia, então, é isso. sem saber. Você a pode gente se pesar no saber. final do podcast, vai estar 500 gramas mais Nossa, magro. Só com porque certeza. Não, Esse não, vamos bate-papo terminar. aqui. Não vamos terminar esse podcast, porque se em uma hora eu vou perder 500 gramas, deixa pra lá, não Vai. vamos fazer as contas. E a gente tá falando muito disso, de autoestima, de mudar a chavinha da vida. Como de fato vocês acham que conseguem modificar a vida dos alunos e pacientes de vocês? Quer Profundo, começar? hein? Profundo. Profundo, mas bonito. Profundo, mas bonito. Tá. Acho que vai muito do que a gente tava conversando mesmo, né? Eu acho que primeiro é você ter empatia com a história da pessoa, você entender de fato o que ela viveu, qual é a dificuldade dela. Eu acho que isso falta bastante hoje em dia, né? Você escutar realmente o problema da pessoa e em cima disso você traçar junto a ela
estratégias, que por consequência vai trazer esse bem-estar, vai aumentar a autoestima. Então, assim, a pessoa quando ela começa a se alimentar de forma correta, ela consegue fazer a dieta com facilidade e começa a ver resultado naquilo, Isso não seja pesa, né? estético, ou seja da questão do tênis que a gente comentou, ou seja a questão do subir a escada sem dificuldade, isso é incrível. Tanto é que lá a gente foca, na clínica, a gente foca muito a questão performance, mas independente da pessoa ser atleta ou não, quem não quer chegar no treino que gosta, por exemplo, gosta de dançar, sei lá, pô, a pessoa dança ofegante, mas a partir do momento que ela começou a se alimentar bem, ela dança por mais tempo sem ficar ofegante. Ela é um tipo de performance, ela tá melhorando a performance Claro dela. que sim. Como é que ela não vai ficar feliz com isso? Né? Então eu acho que é você trazer vida pra pessoa mesmo, você trazer vida nossa, Trazer Nossa, mas vida. foi muito bonito isso. Eu ia fazer essa parte, que foi bonito. Porque a gente tá aqui brincando e rindo, mas, gente, é porque é um assunto sério, mas é um assunto pra ser leve, né? Com Porque a gente certeza. precisa encarar a transformação como tantas que a gente passa ao longo da vida, são muitas transformações que a gente passa todos os dias. Eu acho que todo dia acontece alguma coisa que te faz uma pessoa diferente no dia Com seguinte. certeza. E essa transformação do alimento e de encarar a atividade física e uma boa alimentação, ela tem que também ser leve, né? Para que você consiga usá-la sem pesar. Sem dúvidas. Porque até a palavra dieta. Gente, pensa só, a palavra dieta é usada onde? Em hospital. Quando você tá em hospital internado, é verdade. É verdade. A enfermeira entra e fala: a sua dieta chegou. Para! Nossa, para. Né? Já tô no hospital, ainda com dieta. ainda tô de dieta. É o fim de todos os tempos, né? Então eu acho que essa coisa de encarar isso com bom humor, com leveza e de entender mesmo que é um processo que vai perdurar por muito tempo, porque, pô, eu tenho um objetivo, quero perder 10 quilos em 2 meses. Não tem prazo de validade, eu falo isso sempre. Não tem data pra começar, não tem data pra terminar. Por isso que eu sempre falo, não tem nem mês certo pra você fazer a Nem dieta. segunda-feira, né? Nem segunda-feira, porque se você for pensar, sempre tem um mês que tem alguma coisa. E aí, se você for esperar esse momento certo, você nunca vai fazer. Então, chega no mês de agosto, você tem 3 aniversários. Você fala, então já não vou fazer. Até uso o exemplo com os pacientes, um cálculo até que eu fiz com uma paciente uma vez, que foi super legal, a questão do carnaval, né? A gente pensa assim, mês de fevereiro é um mês perdido, porque, pô, tem carnaval. Tá, mas o carnaval são 5 dias. Perdeu mais Você 23. salva os né? 23 dias de dieta. E aí, eu não vou lembrar os números, né? Mas eu fiz até um cálculo, tipo, se a pessoa faz 4 refeições no dia e ela, nessas 4 refeições, ela não fura e só vai furar no carnaval, ela vai salvar, tipo, 80% do mês. Então, peraí, não tá perdido, né? Poderia Mas é ser que- eu essa paciente, né? Tô pensando aqui, Poderia. mas não foi hoje. Não foi, não foi. Eu viajava O bastante. carnaval é um evento na sua vida que tem que parar tudo. Costumava ser, aí, nossa, era uma loucura. Agora eu tô mais sossegada. E da mesma medida que a gente fala sobre não ter prazo de validade no quesito alimentação, atividade física é igual, né? Total, eu acho que a atividade física é até onde você estiver respirando, você pode estar fazendo atividade física, né? Porque a atividade física, o conceito é diferente do exercício físico, né? Basicamente, atividade física é você se movimentar com ou sem planejamento. Então, tipo, se você estiver lavando o carro, você está fazendo uma atividade física. Um carteiro, se ele anda a pé, ele faz atividade física. O exercício físico, ele é planejado por alguém, né? De uma forma, ele tem hora, tempo para acontecer. Mas a atividade física, ela vai ser ao longo da sua vida. E é extremamente importante fazer tanto atividade física quanto o exercício físico, né? Que é onde entra o profissional. Porque, assim como a Thay falou, isso vai te proporcionar saúde, facilidade. E também tem um lance que eu acho muito legal quando você tá fazendo dieta, ou... Dieta não, vamos usar uma outra. Embora a palavra dieta, ela tenha Eu uma só quis origem fazer uma legal. alusão. Eu posso até explicar Então, depois. não, explica, já. Dieta, assim, Vamos lá, o que é? no- Fala. na fala. A origem da palavra dieta, ela vem do grego, ela veio de uma fábula que eu não lembro o nome do cara da fábula, mas esse cara que escreve fábula, tipo... A gente vai pesquisar e colocar Ésopo, aqui sei embaixo lá, pra inventei. vocês, É, viu, o pessoal Carol? que Depois escreve vamos pesquisar a Essas fábula pra fábulas indicar. de infância, tipo a raposa e as uvas, sabe? Essas coisas que a gente Sei, viu quando era sei, criança. E aí tem a fábula do cisne e do corvo, né? E a palavra dieta, ela tem a ver com hábito. E aí, o corvo, ele viu um dia um cisne comendo, vivendo lá, e ele queria ser como aquele cisne. E ele passou a imitar os hábitos do cisne para se tornar tão bonito quanto o cisne. Então, na verdade, a palavra dieta, ela tem a ver com o hábito, não necessariamente só alimentício, né? E óbvio que um corvo, se ele se alimentar, se ele viver como um cisne, ele vai dar certo, porque o cisne vive na água, o corvo não. Então, e aí a história triste é que o corvo, ele morre, tentando virar um cisne.
E qual que é o conceito que eu tiro disso? Que às vezes a pessoa ela quer fazer uma dieta que não é adequada a ela quer ter um hábito de vida que não é adequado a ela, Não procura um profissional. não procura um profissional, e aí não é que ela vai Isso é morrer, tão gente. comum. Calma, você não vai morrer, não é isso. Mas você tá tentando. Às vezes você quer ter um corpo que não é o que Seu biotipo. o seu Muito. biotipo, por exemplo, eu e a Thay, a gente nunca vai ter o corpo da Gabriela Pugliese, gente. Não acredito. Vocês não têm, não. Agora vocês acabaram com A gente pode ter um Eu tô me sentindo percentual. estranha aqui. Né, com esse meu biotipo diferente, né, Carol? A gente pode ter um percentual de gordura baixo, mas a gente nunca vai ter a mesma aparência da Gabriela. Então eu vejo que nisso, né? O Corvo ele quis fazer uma dieta, ter hábitos pra tentar ter a aparência do cisne e no final, infelizmente, ele morre. Então a gente tem que ter essa consciência que a gente tem que ter hábitos dentro da nossa realidade pra tentar ser melhor do que a gente já é. Então o Corvo ele tinha que ser um corvo melhor e não ser um cisne. Com E, certeza. e você vem em contrapartida aí tem a fábula do patinho feio, Gente, gente. Eu tô vocês me muito convenceram. lúdica. Amanhã eu estou fazendo Ela vai crossfit com a dieta. Queca e dieta com a Yes. Thay, gente. Me convenceram. Olha só, e não deu nem meia hora de programa, a gente já tá lá. E o pobre do patinho feio, ele não sabia o que ele era. Aí ele foi vivendo achando que era um pato e no final ele era um cisne, mas ele também tinha hábitos Nossa, de pato. gente, que Gente, olha só que confusão. Mas aí ele também, por ter hábitos que não eram adequados a ele foi infeliz. Só que aí um dia ele descobre que ele é um cisne e aí ele vive Tudo bem. feliz. Então, assim, tem que fazer dieta dentro da sua realidade, buscando ser a sua melhor Individualidade. versão e não o outro. É que Ai, feito, gente, mas é olha real. só, mas Sua aí a melhor gente Você não vai- é nem cisne, nem E pato, nem corvo. Você é você. É isso, que lindo. Você É isso. é você. É isso. E a gente, vou puxar o gancho Bem da pisciana, questão... né, a minha... Nem lá, nem cá, ali na água, né? Tipo, eu vou puxar o gancho da questão das redes sociais, que a gente tava conversando também antes da Queca chegar. Porque a Queca só atrasou um pouquinho, mas a gente bateu bastante papo aqui antes Sim. então eu vou atualizar ela do papo anterior que ela não participou. A gente tava falando sobre rede social e o quanto as redes sociais esmigalham as pessoas que não têm o padrão de hoje em dia. Eu até contei que hoje eu fui numa loja e eu tava no provador e a vendedora, assim, tipo Gabriela Pugliese, né? Parecida comigo. Olhou pra mim enquanto eu tirei minha roupa, né? Tirei a roupa, tô no provador, tirei a roupa de boa. Eu não tenho vergonha, gente. Tá lá, só mulher, tá de beleza. Aí ela falou pra mim assim: eu odeio o meu corpo. Ela. E ela assim, gente. E eu assim, né? Aí eu falei, mas assim, como você odeia o seu corpo? Não, eu odeio o meu corpo. Eu quero fazer cirurgia plástica, eu trabalho pra fazer cirurgia plástica, eu não vou à praia, eu não coloco biquíni. Eu tinha um Instagram aberto que as pessoas mandavam um monte de mensagem, tá grávida? Tá no início de gestação? Gente. Porque ela tinha uma saliênciazinha, gente, uma saliência que não sei nem mensurar o tamanho da saliência. E ela começou a ficar muito incomodada É tipo com a isso. gente quando fica 3 dias sem ir no banheiro. É isso, constipada. aquilo, A pessoa entendi. estava enfesada, ela confundiu com gordura, entendi. Coitado. E aí, Acontece muito. a primeira pergunta que eu fiz pra ela foi: faz terapia, né? Porque aí você precisa disso. É isso. Mas ela só foi mais um dos casos que eu canso de escutar e ler das pessoas que são atacadas o dia inteiro. Ainda mais quem é pessoa pública, né? Que tá Sim. mais exposta. Ela tem que seguir o padrão, porque senão ela tá fora. Mas, gente, se o padrão não é o padrão dela? É isso que você tá falando aqui pra gente, né? E vou até colocar uma questão pessoal, assim, quando eu entrei na nutrição, eu tinha uma cobrança interna surreal. Porque na minha cabeça, assim, eu vou ser nutricionista, então eu tenho que ser magérrima. E eu fiquei, realmente, só a cabeça. Porque só tinha cabeça mesmo, que era magrela. Nada a ver, tipo, não é o meu estilo de corpo que eu gosto, sabe? Mas na minha cabeça eu tinha que ser a pessoa mais magra. E hoje, infelizmente, é muito louco, mas as pessoas, elas estão buscando até profissionais, não pela inteligência da Não, pessoa, mas mas pelo pelo biotipo. corpo, porque a pessoa quer ser o que aquele Espelho. profissional é. Ela precisa de um espelho 100% do tempo, né? Porque Exatamente. ela tem uma baixa de autoestima tão grande que ela não Exatamente. consegue se identificar como cisne, Exatamente. né? E aí, graças a Deus, eu me libertei disso, né? Entendi que não, peraí, eu vou me alimentar bem porque eu quero me alimentar bem, eu vou achar o corpo que eu quero ficar porque eu quero ficar assim e ponto. Não é porque eu sou nutricionista, não. Até questão, assim, no começo da faculdade, até questão de comer alguma coisa na rua, eu ficava desesperada, tipo, meu Deus, como as Nossa, pessoas vão jura? ver. E assim, gente, pelo amor de Deus, hoje eu até prego isso, né, no consultório todos os dias. Então é engraçado quando eu encontro paciente, às vezes, num restaurante, o paciente fala, ai meu Deus, tô comendo isso. Eu falei, vixe, vou comer muito pior.
Fica em paz. Comer muito pior. Eu vou comer a maior sobremesa que tiver aqui. Ô, minha nutricionista, nunca vai acontecer isso comigo. Porque se eu te encontrar no restaurante, eu vou falar, senta aqui, Senta vem aqui, vamos comer Eu não vou falar, eu tô comendo, mas a gente vai resolver isso amanhã, né? Porque o que te levou pra nutrição? Porque eu perguntei pra Keka e você acabou não Boa. respondendo. Assim, a minha família sempre foi do esporte. Então, meu pai é ex-jogador de futebol profissional. O meu irmão quase se formou em educação física, mas também foi jogador de futebol profissional. A minha irmã é educadora física. A minha mãe sempre treinou, então sempre foi bem ativa e tudo mais. Então, eu vivi nesse meio do esporte, né? Então, pra mim, assim, eu comecei a treinar com 13 anos. Pra mim, fez parte, né? É aquele lance do exemplo, né? Então, tudo, eu achei que eu ia pra esse lado, educação física. Meu irmão quase terminou, a minha irmã se formou, nananã. Só que, não sei, assim, no meio ali na escola, no segundo ano, eu comecei além de eu sempre me preocupar muito com essa questão da alimentação, sempre gostar muito dessa questão, eu comecei a ver o quanto isso poderia interferir e influenciar as pessoas, e aquilo me encantou. E aí eu entrei na nutrição e eu lembro assim, que minha mãe me perguntava o tempo inteiro, né? Você tá gostando? Você tá gostando? Porque, imagina, 17 anos. Não, e fugiu do esquema familiar, né? Então, de repente... Não, e assim, 17 anos, muito nova pra você decidir uma carreira que você quer pra vida. Então, de fato, o primeiro ano é aquele ano meio crucial, né? Você vai querer isso mesmo? O que vai pegar? E realmente, assim, desde o começo, me apaixonei e hoje, assim... Amo o que faço, amo mesmo. Porque é esse poder que a gente tem de influenciar pessoas positivamente, né? Então... Existe uma idade correta, de criança eu tô falando, né? Pra começar a cuidar da alimentação e fazer exercício físico? Existe Desde sempre. Desde sempre? Minha resposta. Porque a gente come desde que nasceu e se E mexe desde que nasceu. Então, Não, porque tem gente que fala, eu vou colocar, mas é tão pequenininho, né? eu acho que aí a gente pode levar pro tipo, depende do tipo de alimentação e depende do tipo de exercício. Aí, beleza. Restrição jamais, no meu caso. Alguns exercícios não vai ter como uma criança de 2 anos fazer, uma de 6, tudo vai ser adequado pra idade. Mas, assim, eu acho que não existe uma contraindicação pra uma criança, sei lá, a mãe procurar uma nutricionista com 2 anos. Não sei, é que eu não sou mãe. Eu não vejo, Tem mas... nutricionistas muito boas. Eu até conheço uma que eu trabalhei com ela um tempo atrás e, é muito legal de ver a atividade que ela tem com as crianças, porque é completamente diferente, né? Crianças pequenas mesmo. Tipo, bebês, assim, que já estão extremamente acima do peso, Nossa, por bebê, N fatores. E aí a atividade que ela tem, assim, com as crianças é bem bacana, porque é feito de forma lúdica e de acordo com a idade. E é mais um bate-papo com os pais do que, às vezes, com as crianças, né? Você tem aquela questão lúdica com a criança, assim, que é super importante, vai fazer ela aprender, mas é mais os pais, né? De tipo assim, conscientização dos pais. Eu trabalho em escola também, não falei dessa parte. Então, assim, eu trabalho em escola e tenho contato com crianças diariamente. E logo quando a gente implementou o refeitório lá na escola, e com essa ideia de trazer uma alimentação mais saudável na hora do almoço, no lanchinho deles, muitas mães foram contra, muitos pais, muitos responsáveis, né, foram contra isso, a ponto de, tipo, tirar as crianças do horário de almoço e levar no McDonald's. Ai, Tipo assim, porque achavam o cúmulo. Gente, isso é um negócio... Como é que você vai trazer uma alimentação saudável? Nossa, não sei É um negócio que vai chocar agora o que eu vou falar. A gente gosta. Atenção. Fala. Ela vai falar algo chocante. A culpa de uma criança estar acima do peso é sempre dos pais. Não fala isso. Cara. Talvez não a culpa, mas eu vou chamar de responsabilidade. A culpa pode até não ser sua, mas a Chama responsabilidade terapeuta. Antes de continuar, pode. Porque não tem. Às vezes eu já escutei também. Aqui, ó. Essa menina aqui. Gente, eu escuto cada coisa. Come de tudo lá em casa. Aí eu respondo, debochada que sou, né? Aí eu assim, mas ela vai ao mercado? Ela faz as compras? Assim, compras. ela pega o cartão na sua bolsa, desce no porteiro, pega a pizza, paga, débito. Não. Gente, infelizmente é meio chocante, mas... Não, é realidade, mas não tô falando né? que é fácil, não tô falando que é fácil, até porque eu não sou mãe, não estou no meu lugar de fala. Marca o próximo pode com elas quando as duas tiverem filho, por favor. Que aí eu vou a porra. Não, a palavra culpa é muito pesada, mas tipo, a responsabilidade, né? Não, mas é Acho culpa que mesmo, isso. Keka. É culpa tá bom. mesmo. Aí, Acontece. tá Não, assim, a gente tem que ser realista. A gente tá aqui brincando, mas é verdade. A vida inicial dos filhos tá nas nossas mãos, né? Tudo que a gente oferece a eles tá aqui com a gente. Então, de certa forma, a culpa é sim dos pais, né? Obviamente que
tem um certo momento que a criança ela vai Ter autonomia. conhecer e vai ter autonomia. Vai ter uma Por exemplo, o certa que idade ali. aconteceu com os meus sobrinhos, assim, de tipo, não tomar refrigerante até X idade. Pô, legal, meus irmãos seguraram até X idade. A partir do momento que vai pra escola, meu sobrinho fala assim pra mim, tia, eu comi um fandangos do meu amigo, tipo, porque o lanchinho dele é triste. Na cabeça dele é tipo assim, um lanchinho extremamente saudável em meio a lanches deliciosos e fartos. Então, assim, tipo, é óbvio que ele vai experimentar, vai tomar refrigerante e tudo mais. Aí cabe a nós, responsáveis, explicar que aquilo tudo bem comer, mas que Mas aquilo é uma parcela dosando, pequena né? da sua semana e não é todos os dias, né? Hoje mesmo as professoras estavam falando das lancheiras das crianças, de algumas crianças lá que eu não vejo, né, assim, muito. Assim, é bolacha recheada. Vamos fazer um desafio aqui? Vamos. Como a gente grava esse programa, só vai ao ar semana que vem, eu vou fazer uma chamada no Insta do Pode Com Ela. Eu vou pedir para as pessoas enviarem foto das lancheiras dos filhos. Você faz uma análise? Boa. Vamos. Vamos Bora, fazer? Bora. Feito, Carol. Feito. Então eu vou lançar aqui, vocês estão vendo agora, mas a gente já vai ter feito isso durante a semana. E a Thay vai fazer uma análise da lancheira do seu filho. Olha, hein, capricha essa semana. Capricha. Um negócio que é Olha a curioso, responsabilidade. uma vez lá no Cross, eu propus fazer um diário alimentar, né, com as crianças, eu imprimi e tal, eu falei, vocês vão levar pra casa e vocês vão escrever durante uma semana tudo que vocês comem. Eu não sei escrever, não, pede ajuda pra sua mãe. Eu não vou lembrar, pede ajuda pro seu pai, pra sua mãe, pede ajuda, não tem problema, traz de volta. Teve uma mãe que chegou em mim e falou assim, menina, tô lá ajudando ela, no final, eu fui ler os 7 dias, eu nunca tinha percebido como eu alimentava minha filha mal. Olha só, Olha que legal. tipo, ela precisou ler, Registrar. Pra ela registrar, entender. e ela porque às vezes nós temos 5 sentidos. A partir do momento que ela leu e visualizou, porque aquilo Assusta. era meio abstrato, ela assim, minha filha come pão com Nutella todo dia de manhã. É isso aí. Aí, tipo, E não vai foi longe. aquele choque de realidade. Tipo, caramba, todo dia minha filha come um mexinho na escola. E não vai longe. E aí, Adultos precisou também, né? desse negócio pra ela realmente, a Thay faz, voltando, minha nutricionista incrível. A minha também. Incrível, gente. Incrível. Não, Aí assim, você faz um diário alimentar, você fica com uma vergonha. Aí Não, você é. toma- Quando o paciente fala, eu não sei o que tá acontecendo, eu não consigo emagrecer, eu não consigo, Não sei, sei lá, não não sei, consigo não sei. evoluir, eu sempre sugiro isso, escreve. Mas escreve, não é tipo, mentaliza. Não, escreve pelo menos 3 dias o que você comeu. Mas assim, não mente, seja sincero com você mesmo. 3 pães de É queijo. assustador. Um pote inteiro do pão de É. alho vai pra quê? É assustador não pra mim, mas pra eles. E é muito legal esse feedback, porque é bem essa reação. Meu Deus, eu comia bolo todas as refeições, tipo, sabe? Eu comia uma fatiazinha. Você tá tão automático da vida que Isso. passa e você não tem noção Não tem da noção. M que você tá fazendo na tua alimentação, né? E aí, Porque- quando você coloca um prato de arroz com feijão, a pessoa se assusta, fala, nossa, mas eu vou comer tudo isso? Tá, mas se eu juntar todos os seus beliscos e colocar como se fosse um prato de arroz com feijão, você ia comer uma montanha de arroz com feijão. Só que o que acontece? A gente come um tico de nada, uma saladinha, uma proteína, aí vai belisca. Aí fica com fome, Fica não tem fome. saciedade. Belisco o dia inteiro. Só que esses beliscos é o que a gente chama de alimentos de alta densidade calórica, porções pequenas, quantidade alta de caloria. E aí a pessoa fala, mas eu como pouco. 3 bolachinhas aqui, 2 bolachinhas ali, aí vai somando as calorias. Quando você transforma aquelas calorias dos beliscos em um prato de comida, a pessoa fala, nossa, Nutri, você tem certeza que você colocou a quantidade certa? É tudo isso mesmo? Sim, porque o correto seria isso, você comer comida e não esses beliscos. Então, pois é, mas a gente faz o quê? A vida é louca, a gente não tem tempo de nada, então às vezes não dá tempo de parar. Porque também você parar e fazer o seu prato de comida com atenção, com amor e comer com vontade de estar ali vivenciando aquele momento, gente, tá cada vez mais difícil, Tá cada vez mais difícil. Uhum. né? Por isso que normalmente é à noite que as pessoas têm compulsão. Nossa, eu tenho. Porque, assim, passa o Tô dia confidenciando. sem prestar atenção na alimentação. E aí eu até brinco, né, no meu Instagram, eu falo assim, gente, vocês falam, eu não tenho tempo de parar pra comer. Mas caramba, descascar uma banana não leva 2 minutos, sabe? Tipo, são estratégias que a gente pode usar, alimentos que a gente pode colocar que são extremamente práticos pra você, mas que vai fazer muita diferença. Porque na hora que você chegar em casa à noite, você vai comer até o pé da mesa. Isso é fato. E às vezes mais do que adequar a sua rotina. Então eu tenho que almoçar todos os dias meio-dia. Cara, muitas vezes eu almoço o horário que eu posso, às vezes sem estar com fome. Sim. Pra comer Mas a come, quantidade, né? Porque tipo, precisa que a Thay comer. colocou lá no meu plano. Porque eu sei que se eu pular aquele almoço, Vai fazer por diferença exemplo, hoje eu depois. almocei sem fome. Mas se eu não almoçasse, agora eu já tinha comido esses 2 potes de pão de queijo, eu tinha pedido mais. Então, assim, Pode isso, Ó. Nutri. entendeu? Então, às vezes, eu não vou conseguir. Tomei café da manhã 9 horas, eu só posso almoçar às 11. Nossa, acontece comigo direto. Às 11 horas eu não tô com fome, mas se eu sei que eu não vou conseguir comer, às vezes
eu tenho que comer às 11 horas da manhã e eu só vou poder comer de novo, tipo, 7 horas da noite. Então, se eu não comer às 11, que horas que eu vou comer? Só que antes eu ficava muito assim, não tô com fome, não vou comer. Quando Esquece. chegava a noite, eu queria comer tudo e mais um pouco e Que aí é a compulsão. fome emocional e a fome fisiológica. Gente, eu quero fazer tantas perguntas, mas eu não quero esquecer nenhuma. Me ajudem. Tá Eu quero bom, vai. fazer uma pergunta sobre a escola e uma sobre o Instagram de vocês, mas Tá, não me deixem esquecer. Você falou sobre implementar alimentação saudável na escola. Isso. O que é, assim, basicamente, claro, não vai fazer um cardápio aqui pra gente, mas o que seria uma alimentação Menina, saudável? ela posta cada coisa que eu quero almoçar lá direto. Deixa eu É assim. Então, vamos dar uma dica pra gente. Eu costumo montar o cardápio sempre pensando em variedade, tanto de cores quanto de alimentos. Obviamente, eu respeito muito a preferência dos alunos, e é até engraçado, eles me pedem, Tia Thais, faz tempo que você não coloca tal coisa, coloca isso e tal. Comida normal, então assim, tem macarrão, tem molho branco, tem arroz, tem feijão, tem arroz branco, arroz integral, enfim, carnes de todos os tipos. Só a gente evita a fritura, obviamente, né? Mas assim, o que que eu gosto de fazer? Enriquecer o prato. Então, por exemplo, hoje foi omelete de espinafre. Nunca fiz. Então, e aí assim, é uma forma das crianças comerem o espinafre sem pegar aquela folha e falar assim, não gosto. É. Outra coisa que eles amam, que eu faço questão, depois que eles experimentam, óbvio, que tem toda a estratégia envolvida. Depois que eles experimentam, eu falo assim, vocês sabem o que tem aí? Não, tia, cenoura na farofa, tem beterraba na farofa. Ah, é? Pois é. E aquela beterraba da salada você não quer comer. Então, assim, não. existem várias formas. Não julgo. Olha a mãe falando a verdade na frente do filho. Olha a mãe. Existem várias formas de você apresentar o alimento. Então, assim, aquela criança pode não gostar de uma beterraba crua ali, raladinha na salada, mas, poxa, ela pode gostar da beterraba na farofa. E vamos trazer isso pro adulto? A mesma coisa. Tem adulto que fala, eu não gosto de legumes, tá? Mas se você fizer um ensopado de carne que tem aquele legumes bem amassadinho ali, um chuchu que não tem gosto de nada, que tá amassado naquele molho. E se você fizer uma É beterraba... muito fofa, né? Eu já ia falar assim, querido, fofa. cresce, paladar infantil passou, amor. Vai comer sem querer. Tem que comer e Feijão, engole. você cozinha com a beterraba, já enriquece aquele feijão. Então, existem essas formas. E aí, no cardápio, eu sempre tento fazer isso, né? Eu nunca vou me esquecer desse dia que eu coloquei lentilha no cardápio. Gente, ficou muito feio, ficou uma delícia. Mas, assim, a apresentação... Eu falei, nunca que eles vão comer. Lentilha é uma coisa feia. Vamos combinar que Feia. não é bonito. Nem o nome, né? Feia. Lentilha. Me lembra Réveillon, que eu já não gosto. Entendeu? Já tenho bronca. O que eu fiz na hora, rapidinho, quando eu olhei no Richow, eu falei assim, meninas, falei pras meninas da cozinha, não vai dar. Vamos ter que jogar fora, porque as crianças não vão comer. Falei, peraí, aí imprimi umas carinhas lá pras crianças, tipo, colocarem uma carinha triste, uma carinha mais ou menos, uma carinha feliz. Pra eles experimentarem, e aí eles pintarem se gostaram, se não gostaram, qual carinha que representou mais. Gente, foi a sensação, todos experimentaram. Óbvio, alguns não gostaram, mas assim, outros gostaram. Aí você fala assim, pô, você já enriqueceu esse cardápio. Você fala, pô, a criança pelo menos conseguiu comer alguma coisinha, experimentou, né? Então, essa forma lúdica de você trabalhar com a criança, trazer alguns alimentos mais nutritivos, faz muita diferença, né? E Não, pode falar. Fala, Keka. esse lance de experimentar, eu falei brincando, tem que provar. Mas essa minha rotina, essa minha vida, eu fazendo dieta, tentando emagrecer, ela já tem uns anos que a gente fica nesse processo, Esse né? relacionamento, né? E eu lembro que muitas coisas eu fui provar já mais velha, porque não tinha na minha casa. Minha casa de salada era sempre, né, o famoso alface, tomate, cebola, alface, tomate, cebola. Eu fui comer brócolis a primeira vez quando eu tinha 21 anos. Meu Quando, Deus. tipo, estourou o Instagram e aí todo mundo comia frango, batata doce e brócolis. Você vai lembrar. E aí, quando... O auge. E aí, O auge quando... dos marombeiros. Gente, eu Exato. nunca comi, desculpa. Então, mas aí, uma estratégia que eu uso, porque assim, a gente às vezes nem sabe o tanto de coisa que existe. Cara, eu não gosto de legumes. Gente, mas existe muito legumes. Existe muita salada. Existe muita fruta. E às vezes a gente, tipo, se prende. Então, eu comecei na feira, a primeira vez... Já emagreci, engordei várias na minha vida. Mas teve uma vez que eu emagreci 12 quilos. Porque eu namorei um cara que ele falasse que se eu não emagrecesse, ele ia me trair. Ai, Ai, meu Deus. Chama a Tóxico. terapeuta, chama que agora a gente Chama. precisa entrar no outro nível de... E aí foram 12 quilos em 3 meses.
E aí você pegou esses 12 quilos e jogou na cabeça dele depois, É, né? mais ou menos Porque, assim. tipo, tinha que fazer isso. Mas nessa época eu me forcei a experimentar muitas coisas. E por um lado foi bom. Serviu pra alguma coisa esse relacionamento. Porque Ah, olha que menina Que boa. lindo, né? Você Que faz terapia? resiliente. Certeza que Faz. faz. Evoluída. Tá olhando Ô, o lado entendeu? bom da situação, escrota, E aí, ela tá olhando o lado bom, eu entendeu? comecei a fazer feira. Então, tipo, ia na feira, olhava uns negócios aqui ridículos. E hoje ela é uma Masterchef. Pois Ela é, faz me ajuda potinho de feijão Mentira, e me manda. você cozinha. Entendeu? Eu acho que eu amo cozinhar. Eu amo cozinhar. E ela, e assim, eu vou falar uma coisa aqui bem séria, gente. Eu sou uma nutricionista que não gosta de cozinhar. Confesso. Olha, confidências muito íntimas hoje aqui. Confesso. E aí, assim, a Queca já fez. Pô, eu sou casada, né? Meu marido nunca comeu meu feijão, porque eu nunca fiz feijão. E aí a Queca foi lá, fez um feijãozinho, botou num potinho e levou pra mim. Ah, sabe? Não, Meu marido não. agradece, eu agradeço, entendeu? Isso é coisa, Obrigada, pô, de amiga. parça, é muito Não, mais que Eu uma mando, nutri. eu mando marmita pra minhas amigas. Quer um feijão? Uma carinha Sensacional. Imagina, vazia? deixa eu te contar uma coisa. Quanto tempo você é casada? 2 anos. Eu vou te contar pra te consolar. Olha, outra confidência aqui hoje. Eu tô com meu marido há 26. Ele nunca comeu seu feijão? Ele nunca comeu meu feijão, nem Ai, meu arroz, meu- nem meu ovo, nem meu bife. Desculpa, amor. Sorry. Nossa. So sorry. Juro que eu vou melhorar. Juro. Ah, então eu tô melhor que você. Tá, Pô, né? Vá. anos luz da minha Ou não, frente. né? Eu já fiz. Estão comendo fora. Estão aqui, ó. É essa que eu quero. Eu não quero fazer que nem diria minha mãe. Não precisa fazer feijão pro marido. Ele faz. É. É. Não, Entendeu? iFood. Mas é iFood. E aí, é até engraçado quando eu falo isso pros pacientes, eles se sentem acolhidos, porque eles pensam que vão passar na nutricionista, e a nutricionista vai passar N coisas, várias Não, receitinhas gente, pra a Thay gente. não é essa pessoa, Eu ela é sou maravilhosa. básica. Porque eu não cozinho. Eu faço o arroz empapado, entendeu? O negócio fica errado. Sim. Tipo, canjica, Sim, que ela meu já marido comeu falou seu assim. arroz empapado. Não, Já vi não foto. comeu, mas A assim. gente proibiu ela de fazer arroz nos rolês. Meu marido falou assim: que isso, amor? É uma canjica? Nesse nível, assim, de E arroz. você não respondeu? Claro que é. Claro. Não, porque tinha... ali foi um momento de falar. Claro, eu desconstruir a canjica. É isso. Toda Mas receita nova é uma desconstrução, É uma desconstrução. de uma que não deu certo, né? É isso. Exato. Aí quando tem, assim, viagens de amigos, sempre me excluem da cozinha. Então, assim, eu fico com a parte que corta o alho, corta cebola, ou, tipo, A lava a gente louça, delega entendeu? as coisas pra Thay, né? É. Amiga, Faz essa parte Ah, aqui. mas é bom, né? Cada um. Achei dentro da muito sua interessante. expertise. Eu também achei. Achei muito interessante. Eu também. A minha sogra até brinca, ela fala assim, você é esperta, né? Você fala que o seu marido cozinha bem só pra ele cozinhar. Eu falo, claro. Eu também. Eu tô nessa 26, ó. É Você isso, liga, né? 26, fala, nossa, meu marido arrasa na cozinha. Arrasa na cozinha. Super Masterchef. Fala, olha, faz uma receita diferente hoje. Ah, não, peraí, vou contar. Ai, desculpa, amor, eu tenho que contar. Ele fica bravo, por isso. Fala de mim, você fica falando de mim. Eu tô fazendo dieta. E aí, no domingo, eu tava com uma super vontade de comer doce. Né? Que eu tenho um problema com açúcar. Eu sou uma pessoa que acho que eu nasci e fui criada no pote do açúcar, né? E aí eu falei, mas eu não queria comer nada com doce. Eu falei, sei lá, eu queria alguma coisa. Ele, tá bom, fui tomar banho. Meu Deus do céu. Em meia hora, esse homem fez uma pera ao vinho. Nossa, Fez uma geleia Pera de ao vinho. frutas vermelhas pra eu comer com a pera ao vinho. que isso? Sem resumindo, açúcar. ela é casada Outro com o Rodrigo nível. Hilbert. Né? Eu tô aqui. Ué, Outro Fernanda Lima, nível, né? César Hilbert. Porque, gente, em É meia outro hora nível. ele fez, e aí eu comi, tava magnífica, e eu perguntei, mas como você fez em meia hora? Panela de pressão, que eu nem fazia ideia de como ele faria aquilo em meia hora, Tipo, você nem gente. sabia que tinha panela de pressão em Não, casa. nem sabia. É, Falar real, eu A nem gente sabia, mas tem. existe aqui então. Mas eu, gente, eu não sei fazer nada. Então, eu acho que isso é um dificultador, sabia? Pra mim. Porque acaba, como eu não sei fazer nada, então eu vou comer o que tem. Exatamente. Eu vou comer o que fizerem pra mim. Então, acho que tem um pouco Só dessa que pegada hoje tem também. marmitas congeladas para facilitar a vida. E aí, assim, sou super a favor disso. Tipo, você investir na marmita, porque às vezes não. Com certeza sai muito mais barato do que você pedir iFood todos os dias. Muito mais barato. Então você economiza e ainda come saudável. E hoje muitas empresas fazem na porção que a nutricionista passa, o que é mais incrível ainda. E você tem alguma empresa nessa no consultório pra indicar? Ah, Não, tem porque algumas. Na quinta eu tô lá e já vou pegar o telefone dela. Mas aí, voltando ao negócio que a Thay tava falando, tipo, a Thay, ela é bem básica, assim, nas dietas que ela Prática. passa. Então, assim, se na tua casa costuma ter arroz, feijão e bife, tu pode comer arroz, feijão e bife. Você só vai ter o Exatamente. trabalho, que eu nem acho que é um trabalho, eu sou super acostumada, de pesar aquelas quantidades. Eu gosto muito da forma como a Thay trabalha. Ai, gente. Ai, meu Deus, Porque tá muito boa essa conversa. comigo muito. deu muito certo dieta pesada, né? Então, até ela deixa eu comer tudo que eu quero, só que eu tenho que pegar uma balancinha. Tudo não, né, gente? Mas eu tenho que... Não, porque Tudo é uma palavra um quinta-feira vai ter um pouco monte forte. de gente no consultório Não, que dela isso, gente. buscando.
Mas tem nas quantidades, mas é aquilo que ela falou, não pode ter furo. Tipo, então eu tenho que comer 70 gramas de arroz, 70 de feijão, tananã. Então o povo come até doce de leite na dieta dessa mulher, gente. Só que assim, com quantidade. Nossa, isso não Entendeu? Isso não é Manuta, Isso não é mamãe, né? dieta. Isso não Só é que, Manuta. mas assim, tem que... É 15 gramas? É 15. Tem que ter aquele São autocontrole, 15 tem que ter aquela entendeu? coisa. Mas já dá uma ajudada na vontade do doce. Então tem estratégias aí que a gente consegue fazer a pessoa E às vezes, manter na uma dieta. época eu fiz uma dieta também, que sempre tinha um quadradinho de chocolate meio amargo depois algum momento. do almoço. Sei lá. E eu podia comer todos os dias, até quando eu não tinha vontade. O que aconteceu com o tempo? Porque eu tava numa fase assim muito do doce. Cara, depois eu já tava naquele chocolate, que saco eu ter que comer esse chocolate depois do almoço. Ah, eu tenho até uma Aí tu história pega importante até, disso. tu pega até um bode e aí tu desprende do doce, porque todo dia tu tem que comer aquela quantidade de chocolate amargo Nunca depois do aconteceu almoço. comigo esse bode. Às vezes você Tô acha que não. procurando ele ainda. Sabe Olha. aquele nunca diga nunca? Às vezes, quando você menos esperar, você vai ter essa pessoa falando assim, ai, de novo esse chocolate aqui? Mais uma história rápida. Já atendi uma paciente, uma senhora, que ela chegou brava comigo. Ela falou assim: olha, escuta, já fui em várias nutricionistas, todas tiraram meu pão. Então, assim, eu não vou ficar sem o pão. Assim mesmo, tipo, revoltada. Eu falei, não, Nossa. fica tranquila, fica na paz. E aí, eu falei pra ela, não, beleza. Aí, ajustei o cardápio, coloquei o pão francês pra ela, tá. Quando ela voltou, aí eu falei, e aí, comeu seu pão felizona, né? Ela assim, menina, tu acredita que eu não comi? Aquilo Ela pra fez mim com pão. foi incrível. Porque assim, eu coloquei o pão francês, mas coloquei outras opções. E aí o que aconteceu? Que aí foi muito bacana a conversa que eu tive com ela, que me abriu bastante a mente em relação a isso. Porque ela falou assim: o fato de eu ter ali, eu me senti, assim, com autonomia de decidir ou não se eu queria comer. Quando você não tem, Ela você não tá queria ser proibida. proibida. Olha o emocional. E da minha mãe. aí, minha filha, eu jogo com essa sempre. É isso. Porque quando o paciente fala, eu não quero isso. Não, beleza, vamos ter. E aí acontece o que a Keka falou. Às vezes você tem e você não quer, mas aí você decidiu. E não teve ninguém que te Ninguém mandou. que te impôs entendeu? que aquilo pra você não serve, né? É aquela Exatamente. coisa do rótulo. Meninas, tá acabando, eu nem acredito, porque eu não queria parar, tá muito bom. Inclusive porque eu já perdi 500 gramas com essa 1 hora. eu Não, quero às vezes até continuar. mais, entendeu? Quem Mas sabe? antes de terminar, eu quero falar sobre o Instagram. Falei que eu não ia esquecer, porque tem tanta coisa pra perguntar. Vocês são pessoas profissionais e pessoas ativas no Insta, né? A rede social tem o pró e tem o contra. Com certeza. Vocês devem ouvir e ler, receber relatos de pessoas que têm problemas, né? Tanto com a prática de atividade física quanto com a questão da nutrição. Tem algum caso, sim, específico que marcou vocês e que veio através do Insta? E como vocês usam o Insta para transformar de fato a vida de quem está lá do outro lado da tela do telefone, mas que ainda não é o seu aluno, que ainda não é seu paciente, mas que de alguma forma você está impactando na vida dele de algum momento? De alguma forma. Em algum momento. Fala você. Pode falar. Posso ver. Ó o bastão. Na pandemia, eu acho que a maioria das pessoas, eu foquei muito em produção de conteúdo no Instagram, porque não tinha muito o que fazer, né, gente? E aí, fazer o que aqui em casa? Acho assim, vou produzir conteúdo. É muito boa. E aí, eu foquei muito nesse lance de falar sobre as crenças alimentares na infância, como a gente traz isso até hoje, e como que isso influencia a gente a comer, não é nem aí ser magro ou não, porque muitas pessoas são super magrinhas e sofrem de compulsão alimentar, aí fica com aquela barriguinha, às vezes não, enfim. Mas e aí eu falando sobre crenças e divulgando como foi a minha infância e colocando frases que a gente muitas vezes escuta, muitas pessoas vieram me procurar e falar, meu, é por isso que eu tenho compulsão, é por isso que eu não me desprendo disso, é por isso, tanana. E, cara, foi muito legal como eu vi pessoas assim, meu, você abriu a minha cabeça em relação a por que eu não consigo me desprender de determinados alimentos ou determinadas situações, ou porque eu sinto que eu não consigo perder peso. Porque as crenças alimentares que a gente traz desde criança, alimentos, gatilhos, então volta, tipo, a importância da terapia, né? Porque às vezes, por exemplo, que nem a Thay falou assim, porque se você ama pão de queijo, você não precisa deixar de comer pão de queijo. Mas às vezes a pessoa, ela não, naquele momento, talvez ela não possa, porque pode ser um gatilho. Uhum. Então, por exemplo, eu tinha muito gatilho com bolo de cenoura. Um bagulho. E eu Maravilhoso. fiquei assim, por que eu tenho gatilho com bolo de cenoura? Eu já tava nesse processo de autoconhecimento. Gente, eu não conseguia ver um bolo de cenoura e comer um pedaço. Eu já tinha emagrecido quilos e quilos, estava magra. Só que bolo de cenoura pra mim, gente, era um Terrível. negócio terrível, terrível. E aí eu percebi que tinha a ver que quando eu era criança, a minha avó, ela fazia bolo de cenoura, só que eu tinha um horário que eu tinha ir pra escola. E eu tinha um tio que ele comia muito, até hoje, nada mudou. E aí o que acontece? Eu ia pra escola, olha só que louco, é louco, mas quando você percebe,
minha avó fazendo bolo, botava no forno, tava cheirinho de bolo, eu ia pra escola. Quando eu voltava da escola, eu comia bolo. Quando eu chegava em casa, meu tio tinha comido o desgraçado bolo inteiro. Era uma assadeira Nossa inteira. Senhora. Ou seja, E agora aí, você tava isso- tirando atraso. Foi a Exato. forra Só que no aí bolo de gerou, cenoura. parece besteira, mas aí gerou uma crença de escassez na minha cabeça, que quando eu vejo um bolo de cenoura, eu quero comer ele porque eu não quero que alguém come e eu não como, eu não quero que ele acabe. E aí eu fui trazendo essas histórias no Instagram e, meu, tanto de gente que veio me procurar pra falar, meu, o meu problema está na infância. E olha o Cara, espelho, né? Alguém que você nem sabe quem é, usando você e a sua história aham. como espelho pra ela, né? Se Então, encontrando tem de alguma crenças, forma. tipo, você já deve ter estudado assim, você acha que jogar comida fora é pecado? Nossa, Você acha que é? eu acho que não. Ah, que bom, porque muita Claro gente que acha não. que é, e não é. Inclusive, eu falo pra minha filha, Não não, é. quer comer, não come, deixa Não aí. coma, é isso, A mas gente é criado, durante sempre foi muito criado tempo assim. também eu olhava assim, não, eu tenho que comer porque jogar comida fora é isso mesmo. pecado. Gente, a Bíblia não fala que jogar comida fora é pecado. Não, gente, tem. não é, porque Tinha a que gente evitar o tem um desperdício, limite, Sim. né? entendeu? Vamos Mas respeitar se o você limite não do quer outro. mais, acabou. Então essas crenças vão formando essas coisas na nossa cabeça e vão atrapalhando a gente de uma forma. Então, às vezes, você tá fazendo a dieta da Thay direitinho. Mas aí você vai num determinado lugar, sei lá, que é PF, o prato é feito. Ah, não, mas eu não posso deixar essa comida aqui no prato, porque se eu jogar isso aqui, e se jogar isso fora não, é eu pecado. paguei, É. eu paguei, Eu gente, paguei, sabe? eu paguei. E aí, às vezes, o cálculo todo que a Thay fez, você acabou Acabou naquele com momento. ele ali. Sim. É. Então, ter usado minhas redes sociais pra estar falando muito de crenças alimentares, principalmente na infância, trouxe muita coisa legal, assim, muitos relatos. E também vi mães, tipo, falando, meu, eu vou parar de falar isso aqui pro meu filho. Sabe o que acontece? É que você. E, nossa, o que a gente acaba fazendo é a gente sendo a gente. Entendeu? Que eu acho que isso falta muito na internet. A partir do momento que a gente fala de coisas pessoais que já aconteceram com a gente traz alimentação e atividade física de forma leve, isso cria um vínculo com aquela pessoa que tá do outro lado da tela, né? Então, às vezes eu falo coisas aleatórias, tipo, nossa, hoje tô muito cansada pra treinar, não fui treinar. A pessoa fala assim, meu Deus, você fez isso, que legal. Tipo assim, mas eu sou pessoa, como qualquer pessoa. Qualquer um, Só todo que as mundo pessoas tem estão tão carentes disso que isso acaba, de certa forma, te aproximando daquela pessoa, né? Só que, infelizmente, tem um lado contra, porque tem muita gente que não é assim. E aí acaba, a pessoa vive olha aquela vida e fala assim, meu Deus, o que ela quer na vida, mas a pessoa não vive aquilo. Tipo, atrás das telas ela vive outra situação. Claro, gente. Até porque você não posta ali um décimo do seu dia, né? Exatamente. Vamos combinar que não dá tempo. Então eu acho que Ou às trazer vezes a você realidade. posta o 10º que tá muito bom, Que né? tá muito É, bom. Mas né? os 90% tá uma droga. É. Não Então a posso. gente Eu trazer também- a realidade, eu acho muito que é importante, né? o Eu também sou essencial. assim, sabe que domingo eu não postei quase nada pra elas me matarem, né? Tem que postar, tem que postar. E aí eu apareci e falei, gente, não postei porque eu não tô legal. Não tô bem, tipo, não tô afim, tô cansada, tô afim de ficar comigo mesma. E é isso, porque E é todo mundo tem um dia ou tem um momento que não tá legal, Com né? certeza. E por que eu vou ter que aparecer sorrindo, dando risada, falando que o dia tá lindo? Porque pra E mim não não tá tá. naquele dia. E as pessoas estão carentes de pessoas de verdade. Tipo assim, foi bonito também isso. Foi, Nossa. foi lindo. Caramba. Ela trouxe vida, né? Que Ela falou, traz a vida ela pras traz a pessoas. vida vida. pras pessoas e você acabou de carentes de pessoas de filosofar verdade. aqui. É. Foi ótimo. Porque toda vez que eu escrevo um texto, tipo assim, falando da minha dor, de algo que eu passei, gente, o que. Bomba. Bomba. É, Se meu eu postar uma foto viajando, se eu tiver em Maldivas, Ninguém nem curte. 3 curtidas. É. É bem Ai, isso. sofri isso um mesmo. acidente, quebrei a perna, mas recuperei. Mas É, assim, pessoa- não usando a dor a nosso favor, não é isso que eu quero dizer. Mas quando você. Eu acho que é sobre vulnerabilidade. Quando você expõe a sua vulnerabilidade, exatamente. isso atrai muitas pessoas. Bonitos também. Bonito também. Eu gosto de falar vulnerabilidade é melhor do que Eu também fraqueza, né? gosto. Vulnerabilidade. Vulnerabilidade. Eu acho legal. É, não, mas é verdade, porque todo mundo é vulnerável. Todo mundo É, Só que vulnerável. nem todo mundo se permite mostrar a vulnerabilidade, Exatamente. né? Pra todo mundo expor ali a tua vida, né? Dar o cara a tapa. É complicado. Você falou da comida, eu lembrei que eu tenho uma coisa com mingau de Nescau, Aham, de chocolate. chocolate. Porque a minha avó fazia isso pra mim toda Então, hora. viu? Então, quando eu tô mal, quando eu tô triste, quando eu quero alguma Você coisa, quer comer isso? eu quero comer mingau. Eu vou lá, eu levanto, eu faço É mingau. uma memória afetiva. Meu marido olha pra mim e fala: que isso? Uma pessoa comendo mingau? Como é que uma nutricionista tem a capacidade de chegar pra você e falar você não pode comer nunca mais um mingau? Da Não. sua avó, que era da sua avó. De jeito nenhum. Isso torna. Isso não é nutrição. Esse é o ponto. Isso não é nutrição. Ai, gente, como Ai, vocês que são lindo maravilhosas. Olha, eu tô muito, muito feliz com vocês I aqui. can fly. Gosto do cara. Você canta também, Keca? Não. Mas eu acho que Mas pode o que, começar, amor? porque O que foi mais? afinada. Foi afinada. Eu acho só, assim, antes da gente terminar, infelizmente, porque eu queria muito que continuasse, primeiro eu queria falar que a gente tem 2 apoiadores aqui no Pod. Um tá aprovadíssimo pela Keca, né? Não. Pães Vamos do até comer Vale, mais um aqui enquanto- @pães.do.
vale. Tchim, tchim. No Insta, single, Vamos tá fazer aqui um brinde embaixo. com queijo? Ai, gente, que maravilhosa. Vamos fazer um brinde, Peraí, um Isso brindezinho. aqui é um mordi, né? Vamos Vai. lá. Mordeu, olha como ela é educadinha. Só não vou comer porque eu preciso terminar de falar, não pode, mas daqui a pouco eu como. E a gente tem a The Box também, a lojinha aqui da apresentadora que vos fala. A gente vende produtos de beleza para elevar ainda mais a autoestima das pessoas. Acompanhe no Insta também, The Box Shop com 2 P's. E antes de terminar esse encontro incrível, enigmático e perpétuo, porque quinta-feira eu estarei com a Thay e a Queca em algum lugar, que eu vou descobrir agora onde ela dá aula, mas estarei lá com ela. Eu queria que vocês deixassem aqui pra gente, claro, podem terminar de comer à vontade. Falar de boca aberta. Uma mensagem para as pessoas desmistificarem essa coisa da dieta como uma coisa ruim e do exercício físico como um sacrifício. Quer começar? Você já mastigou? Terminou? Para o ímpar? Tá, fala. Então, como a gente falou no começo, alimentação e movimento são coisas que a gente faz desde quando a gente nasce. Então, não tem por que a gente não manter isso até o fim das nossas vidas, né? Então, procure alguém que um profissional, pode não ser a Thay, pode ser outro, mas alguém que você se identifique, uma atividade física que você se identifique e tenha isso mesmo como uma prioridade na sua vida. É igual tomar banho, comer, estar com a sua família. É necessário, é saúde, não é luxo, não é estética, não é futilidade, é saúde. Atividade física e alimentação é saúde. Quem fala que não é mentira. É isso. Deixa seu Insta para as pessoas te seguirem e acompanharem. É Kemilyn, eu vou soletrar, gente, porque, né, minha mãe caprichou. Vai estar aqui embaixo, mas ela vai soletrar. pra facilitar. Kemilyn, porque já tinha outra Kemilyn no Instagram, acreditem. Meu Deus do céu. E a minha mensagem é o seguinte: a melhor dieta é aquela que você melhor faz. Eu acho que não tem frase melhor do que essa. Porque é clichê, mas assim, gente, hoje eu vejo que as pessoas estão buscando dietas específicas pra emagrecer, pra ganhar massa muscular, etc e tal. E a partir do momento que a pessoa entende que uma dieta feita de forma individualizada é ela que vai trazer resultado, ela vai atrás de um profissional, ela vai buscar ajuda e isso faz toda a diferença. Então, assim, busquem ajuda, busquem profissionais capacitados. Pode não ser eu, pode não ser a Queca, pode ser qualquer outro profissional, mas alguém que te ampare mesmo. Meninas, de novo, foi incrível. Obrigadão por tudo. Pessoas, se cuidem. Não só em outubro, mas em todos os meses e dias do ano. Fiquem com Deus. Um beijo enorme e até semana que vem.